Olá a todos, meu nome é Leandro Piazon e uma satisfação estar aqui novamente colaborando com a equipe dos Ceareiros de Jesus para mais uma preleção sobre o Evangelho. Vamos começar com a nossa habitual prece. Senhor Jesus, nesses dias de dificuldade, de atribulações, fortaleça, Senhor, a nossa esperança, planta em nosso coração um bom ânimo, e que durante esses minutos em torno do Teu Evangelho, Suas palavras de amor, o seu sentimento de carinho por todos nós, possa chegar no lar de todos aqueles que compartilham dessa palavra. Se conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre, e que assim seja. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon. Nos itens 7 e 8, utilidade providencial da fortuna e desigualdade das riquezas. Eu gostaria de começar abordando esse capítulo pelo Livro dos Espíritos, na questão 685A, no comentário de Kardec. Lá no final dessa questão, a questão é: mas o que fará o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? E os Espíritos respondem: o forte deve trabalhar para o fraco, na falta da família, a sociedade deve ampará-lo. É a lei da caridade. E o Kardec faz um comentário muito oportuno sobre isso, né? Não basta dizer o homem que ele deve trabalhar, é necessário também que o que vive do seu trabalho encontre ocupação. E no segundo parágrafo do seu comentário, que acho que é o fechamento, quando ele se remete à questão da educação, a educação não só aquela intelectual, aquela acadêmica, a educação que forma o caráter. Ele diz o seguinte: quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, sem princípios, sem freios, entregues aos próprios instintos, deve-se admirar das consequências desastrosas desse fato? Então, isso já no século XIX, Kardec já observava uma série de deficiência no sistema de educação das sociedades em si. A sociedade francesa da época kardeciana, a Europa da época na qual ele estava inserido, e o Kardec era um homem ilustrado, também tinha essas dificuldades, e Kardec já observava que havia uma massa de indivíduos que era lançada à própria sorte, sem ter recebido, né, as instruções, os meios adequados para poder se inserir de maneira mais conveniente na sociedade moderna. A sociedade estava mudando, estava progredindo, né, os filósofos, os industriais, os economistas, né, os intelectuais de modo geral, iam construindo essa sociedade moderna, mas muita gente não estava participando, não tinha condições de se inserir nas benesses que esse progresso estava trazendo. E o Kardec constata isso através do grave problema, grave no sentido de sério, de importante, da educação. E mais à frente, o Kardec vai falar no capítulo sobre a lei do progresso, e esse é muito oportuno, e ele vai falar o seguinte, sobre qual a causa, na questão 795, qual a causa da instabilidade das leis humanas. Nos tempos de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis e as fazem a seu favor. Há necessidade de modificá-las à medida que os homens vão melhor compreendendo a justiça. As leis humanas são mais estáveis à medida que se aproximam da verdadeira justiça, quer dizer, à medida que são feitas para todos e se identificam com a lei natural. Então, a gente se pergunta por que Kardec fazia esses comentários, qual é o sentido de falar sobre a educação, sobre as leis, por quê? Maus homens produzem más leis. Então a lei divina, ela é imutável porque ela é perfeita. Ora, se nós temos leis que são imperfeitas, fatalmente elas vão gerar também problemas sociais, advindos de homens imperfeitos. Homens imperfeitos geram leis imperfeitas e isso tem uma consequência no funcionamento, no ordenamento social, seja através da educação, da própria justiça em si. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque nesse capítulo, né, no capítulo do Evangelho 16, quando a gente fala sobre
a utilidade providencial da fortuna, os espíritos fazem uma introdução dizendo que qual é a utilidade da fortuna? Primeiro, eles iniciam tratando do quanto difícil é para o espírito que reencarna numa condição de afortunado. Estamos falando aqui, Kardec não está falando aqui de fortuna intelectual, de fortuna familiar, aquele que tem a família é rico. Não, ele está falando aqui, os espíritos estão falando de grana, é de dinheiro mesmo. Não cabe aqui nenhum tipo de falsa interpretação. Aqui estamos falando de vil metal, grana. E ele diz que aquele espírito que reencarna nessa condição, ele é posto em provas muito difíceis, tão difíceis, e ele coloca talvez mais difíceis que a miséria. Ele coloca essa condição porque o dinheiro ele retira uma série de freios e coloca uma série de passaportes, oferece uma série de passaportes para o indivíduo, no sentido ele fala que pode fortalecer o seu egoísmo, o seu orgulho, a sua vaidade, né, a sua sensualidade, etc. e tal. Aí cada um vai acabar verificando as dificuldades que essa fortuna vai acarretar. Ora, mas alguém que passe, aí entra agora a minha palavra, mas aquele que passa a miséria absoluta, não invejaria aquele que tem mais do que ele? Quando eu falo invejar, vamos trocar a palavra invejar. Não gostaria de passar pela experiência daquele que tem um pouco mais, que tem pelo menos uma segurança material com relação à sua própria existência aqui na Terra? São questões importantes a pensarmos. Já no item 8, os espíritos vão falar sobre a desigualdade das riquezas. Ora, por que Kardec trata disso no Evangelho segundo o Espiritismo? Gente, essa discussão ela está muito forte na sociedade de Kardec no século XIX. Então, são economistas, desde o século XVIII, XIX, surgem aí uma série de economistas, de filósofos que vão discutir questões ligadas à economia política, ou políticas econômicas, mas propriamente dito sobre economia política e como que ela interfere no funcionamento e no ordenamento da sociedade. Então a gente vai ter Adam Smith, Karl Marx, David Ricardo, são homens desse período e é muito provável que Kardec estudou esses filósofos. Então ele teve contato com esses pensadores, com esses economistas ingleses, alemães, franceses. Ele teve contato com essas pessoas, ele era um homem da academia, ele era um erudito. E ele, por ser erudito, ele também tinha a sua observação da sociedade e a questão da riqueza sempre foi muito discutida, ele é um ponto caro na questão do cristianismo. Porque, vou pular aqui uma série de questões, mas tem essa ideia que há uma certa, no cristianismo primitivo e a boa parte na história da igreja, de vangloriar a pobreza como ela sendo um passaporte para uma vida espiritual melhor. Ou seja, o indivíduo passa por um período de pobreza e de miséria absoluta na sua existência e, sendo muito resignado, ele vai, numa vida futura, colher as benesses que ele não pôde colher na vida material. A pergunta daqueles que combatem esse raciocínio é a seguinte: ora, estando você de bolso cheio e barriga satisfeita, é fácil você promulgar esse tipo de raciocínio. Para aqueles que estão com os bolsos vazios e a barriga doendo por fome, é mais complicado entender esse raciocínio. O Espiritismo vem colaborar com a noção espírita, né, de que nós, indivíduos reencarnados dentro de uma sociedade, colhemos, de uma certa maneira, frutos das nossas ações no passado. Esse passado pode ser na própria existência ou pode ser uma existência anterior. Aquela criatura que é imprevidente, como Kardec coloca lá na questão da lei do trabalho, leia esse capítulo do Livro dos Espíritos sobre a lei do trabalho e veja como Kardec fecha esse tema. Ele fala sobre a imprevidência. E mas ele não coloca que a imprevidência é só culpa do indivíduo. Ele coloca também que a imprevidência ela pode ser perpetuada por uma condição social.
Se eu não ensino o indivíduo que ele deve ser previdente, e hoje em dia se discute isso, há escolas que ensinam, por exemplo, as crianças a controlar o dinheiro do lanche. Né? Você não vai gastar todo o seu dinheiro da semana no lanche e você vai ficar o resto da semana sem aquele dinheirinho para você comprar aquela gostosurinha na cantina, por exemplo. E outras coisas mais sofisticadas nesse sentido. Hoje se discute, por exemplo, como que você ensina educação financeira na escola, no ensino médio, no ensino fundamental e até para pessoas adultas já. Esse é só um ponto do que o Kardec está colocando. O Kardec está falando de imprevidência de modo amplo, né? A imprevidência nas relações sociais, nas escolhas. Isso tem impacto direto em como o indivíduo vai se organizar dentro da sociedade na qual ele vive. Então, o primeiro ponto, a providência, a riqueza, ela é oriunda só de trabalho? Só de trabalho? A fortuna, e como ele coloca aqui, é possível que a riqueza surja através de trabalho. É verdade. Mas nós vamos ter ao longo da história, e temos que tomar cuidado com o domínio do discurso, o controle do discurso. Para citar um exemplo aqui, para falar de alguém que já desencarnou, né, nós podemos falar, por exemplo, sobre o primeiro-ministro inglês Winston Churchill, que é um homem fabuloso, né, um exímio orador, um político brilhante inglês, né, e foi fundamental na vitória dos aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Mas perguntem para os indianos o que eles pensam do Winston Churchill. Né? Ou seja, o que era o imperialismo e a colônia inglesa sobre a Índia. Né? O que isso gerou de pobreza e de miséria para o povo indiano e o que isso gerou de riqueza e de abundância para a sociedade inglesa. São pontos a se discutirem. Não cabe aqui nos minutos que nós temos para fazer essa análise. O que os espíritos vão falar aqui no Evangelho é que, o primeiro ponto, nós não precisamos invejar a pessoa nessas condições. E ele está colocando que, apesar da pessoa ter essa fortuna, ela pode também passar por problemas atrozes que a gente nem desconfia. Então, não que nós, aquele que não é afortunado, deva desejar a desgraça daquele que detém a fortuna. Mas nós podemos colocar que a depressão não escolhe bolso. Né? O milionário pode sofrer de depressão, quanto o miserável também. Ele também está sujeito a ser acometido de doenças, e etc. e tal. Ele também tem as preocupações no processo de administração da sua fortuna. Aquela pessoa que tem uma empresa, ele está preocupado com os impostos, com os salários, com a economia que o cerca. Ele precisa manter aquele organismo, que eu vou chamar de empresa, funcionando de uma maneira saudável. Eu falo organismo porque se um ponto daquele organismo começa a adoecer, pode comprometer todo o sistema. É como você com um pequeno espinho no dedo do pé. Você já não vai andar com a mesma confiança. Isso acontece também nas sociedades econômicas. Então essa harmonia ela é importante. Então nós e aqui é importante porque nesse período há, por exemplo, protestos, manifestações que ocorriam na sociedade. Por exemplo, nesse momento nós não temos leis trabalhistas. Então, muitos desenvolveram as suas fortunas a custo do sacrifício de 16, 15 horas diárias de trabalho de trabalhadores, de pessoas em condições insalubres, em insegurança física dentro das fábricas, para crianças a partir de 5, 6 anos. E tudo isso sem nenhum tipo de segurança jurídica para mulheres e homens sobre acidentes, por exemplo. A pessoa se acidentava, perdia um braço, ela era colocada na rua e pronto. Não tinha nenhum tipo desse sentido. E quem vai olhar por essa pessoa? Lembra lá na lei do trabalho? O Kardec fala, o mais forte deve olhar para o mais fraco. Quem vai amparar socialmente? Que tipo de cobertor social vai ser feito no amparo do miserável? Isso é um ponto importante a se colocar. Quando eu leio sobre a utilidade providencial da fortuna, eu penso em como a fortuna pode auxiliar na construção do cobertor social, amparando aquele que, por N motivos, não pôde ser inserido naquilo que o Kardec coloca da falta de previdência, na falta do estudo, na falta do ensino. Quer dizer, ou seja, não cabe a nós julgarmos por que aquele indivíduo está daquela maneira. Cabe a nós estudarmos por que ele chegou naquela maneira e criar mecanismos sociais
para que aquilo não se perpetue. Hoje, nas ciências sociais, nós estudamos, por exemplo, a questão da hereditariedade da pobreza, perpetuação da pobreza. Então você tem o bisavô, o avô, o pai, o filho, o neto, que vive numa condição de miserabilidade. Há, por exemplo, a perpetuação da prostituição. A avó era prostituta, a mãe é prostituta, a filha vai ser prostituta, a neta é prostituta. Ou seja, não basta nós só apenas constatarmos isso, e que são irmãos numa situação infeliz. Compete a nós que estamos, de repente, numa condição de afortunados, financeiramente e intelectualmente, e modificarmos esse sistema. Isso não tem nada a ver com ideologias políticas, isso tem a ver com um conceito cristão, de quando a gente fala caridade, não é só o pão, também a informação, é criar meios na sociedade civil para que o melhor possível, dentro das nossas imperfeições, dentro das imperfeições que são inerentes ao planeta, como o Espírito coloca aqui, leis, o ser humano cria leis imperfeitas porque ele é imperfeito, ele cria leis para beneficiar o mais forte, para beneficiar a si mesmo. Então nós vamos rompendo isso daí. Lá na época de Kardec não haviam leis trabalhistas. Hoje nós temos leis trabalhistas que amparam, por exemplo, o trabalhador. E hoje nós temos leis sociais, nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Kardec não sabia o que era isso. Isso não aconteceu, isso foi pós Segunda Guerra Mundial. Veja como isso é recente, essas questões. E no item 8, ele vai falar sobre a desigualdade das riquezas. Esse assunto é muito importante. Ele é tão importante porque muitos dos conflitos que nós temos na humanidade hoje advêm disso. E mais, advém do não entendimento dessa desigualdade. Ora, é evidente que há pessoas que possuem por conquista intelectual, é um mérito do espírito, e ele consegue acumular riqueza. Ele sabe administrar bem. E o que eu estou falando aqui, quando eu falo riqueza, para uma pessoa que, de repente, só para citar um exemplo corriqueiro, sei lá, de repente um professor numa escola mediana de qualquer cidade do Brasil, ele vai ser mais rico que qualquer cidadão que, de repente, vive ali no Vale do Ribeira, em São Paulo, ou no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, ou nos sertões, os rincões do Brasil, aí, onde são constatados bolsões de miséria. Então ele é mais afortunado que o outro. Ele não é um rico milionário. Mas o outro não tem, por exemplo, segurança alimentar. Ele não sabe se ele vai almoçar amanhã, se ele vai jantar, se ele vai tomar café. Então isso é questão de miséria, questão de falta de segurança alimentar. Aquele que não administra o seu salário mensal convencional, ele também não vai administrar os milhões. Aquele que administra os bilhões, ele sabe administrar também o tostão. Isso porque o mecanismo que lhe dá nisso e que faz com que ele administre pessoas, onde ele consiga colocar pessoas para trabalhar, ele tem a visão, ele tem o olhar, isso é uma virtude, é uma conquista do espírito. As experiências somadas que ele veio vivendo lhe deu todos esses recursos. Outros espíritos ainda não possuem isso. Então, Leandro, vai ficar na desigualdade mesmo das riquezas e tudo certo? Veja bem, eu citei um exemplo, por exemplo, de uma situação de colonialismo e imperialista, no caso da colonização e da exploração da Índia pelos ingleses, aí por todo desde o século XIX até o século XX. E seriam muitos outros exemplos. E é o desenvolvimento nosso enquanto sociedade organizada. É através da educação que nós vamos começar a reparar, a colocar cobertor social. Alguns vão falar assim, um band-aid social, para diminuir, para estancar grandes sangramentos nesse sentido. Porque sempre vai ocorrer isso. Há pessoas que não têm condição mesmo, ou não sabem. Até pouco tempo atrás, quando tem reportagens na internet sobre pessoas que nunca investiram, por exemplo, em bolsas de valores e vai querer brincar de fazer day use. Procure na internet o que é day use, não, day trade, acho que é isso. Você compra uma ação de manhã para vender no final do dia, acho que é day trade. Day use é outra coisa, tem a ver com hotel.
Então é fundamental que nós reflitamos sobre isso, né, sobre essas questões. Não cabe também a nós incitarmos e promovermos revoluções que desordenam totalmente a sociedade, ou como aconteceu, eu citei aqui o exemplo inglês, de trabalhadores que invadiram as fábricas e quebraram as máquinas, porque eles julgavam que as máquinas eram responsáveis pela sua miséria, pela sua dificuldade, e não era isso. Então, é impossível que nós façamos uma definição absoluta dessa relação entre riqueza e desigualdade. Encerro com a colocação que os Espíritos colocam aqui. Quando Jesus falou para aquele jovem, dá tudo que tem aos pobres e me segue, ele estava falando sobre abnegação. É possível que o milionário seja abnegado também, quando ele faz com que a sua fortuna circule como um sangue saudável, circule por todo o organismo, não provocando gangrenas e putrefação social. Né? O sangue parado, ele coagula, ele causa mal, ele causa dano. O dinheiro é a mesma coisa na sociedade e os benefícios são enormes. Não preciso entrar em detalhes aqui. Verifiquem as sociedades, né, no nosso planeta aonde a justiça social e essa questão da riqueza é melhor administrada, é melhor organizada, e nós veremos que as pessoas vivem mais felizes. Tá, isso é ciência social. Está aí, procurem no Google da vida, vocês vão constatar. Cabe então, acho que aqui para nós, já encaminhamos para o nosso encerramento, a leitura completa do capítulo Não Servir a Deus é Mamon, capítulo 16, e observarmos esses pontos. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele só faz sentido quando nós confrontamos para o nosso dia a dia. Senão nós vamos nos tornar aquele religioso alienado, né? Aquele religioso que faz uma interpretação filosófica, moral, cristã das suas escrituras à parte da sociedade na qual ele vive. Isso não funciona, nós já observamos isso em muitos outros momentos da nossa história. Bom, vamos encaminhar então para o nosso encerramento e eu vou fazer vamos fazer a prece e depois os recados finais. Então, Senhor Jesus, nesses instantes em que lembramos aqui do Teu nome, abençoa, Senhor, a nossa casa, abençoa, Senhor, a nossa família, abençoa, Senhor, aquele companheiro, aquela companheira que está enfermo, que está convalescendo, seja no hospital, seja no próprio lar. Ampara, Senhor, aquele que está sofrendo de ansiedade, de tristeza, de medo. Afasta de nós toda angústia. Repito, fortaleça a nossa fé e a esperança. Que possamos passar por essas dificuldades, por esses momentos que ora enfrentamos, para chegarmos num novo amanhã, onde o nosso otimismo, o nosso amor, a nossa fé possam prevalecer. Que assim seja, Mestre Jesus, graças a Deus. Bom, já para nós nos endereçarmos para o nosso encerramento, os recados habituais. Vamos dar aquela curtida no nosso canal e registrar o sininho, né, para nós termos mais seguidores e vocês estarem nos acompanhando. E vamos tomar cuidado também com as nossas prevenções, né? Vamos usar máscara, vamos cuidar da nossa higiene manual, o álcool em gel, vamos evitar a saída desnecessária na medida do possível, vamos nos cuidar. Vacinas estão chegando, eu espero que nós logo possamos nos ver pessoalmente, juntos, dar aquele abraço, né? Tudo isso vai estar de volta. Tá? Muito obrigado a todos. E visitem o nosso site, visitem as nossas redes sociais, escrevam para nós, tá? E, na medida do possível nós estamos respondendo. Um abraço a todos, muito obrigado. A máscara, olha só.